Fala pessoal, bora falar de dinheiro? Esse é o podcast No Lucro by CNN Soft, com apoio do Banco Santander. Eu sou o Leandro Munhoz e vou estar aqui no comando para a gente falar sobre esse mundo de finanças, mas de uma forma leve e bem descontraída, e sempre na presença de um convidado super especial. Para começar, preciso dizer que eu sou um grande curioso no mundo dos investimentos, e eu tava lá, de bobeira, quando eu comecei a me aventurar nesse universo. E aí, gente, eu descobri que era chato pra caramba, era um negócio muito quadrado. E aí, adivinha? Cá estou, querendo trocar ideia com todo mundo sobre esse rolê. Toda quinta-feira a gente solta episódios novos com convidados diferentes. As nossas conversas são sobre dinheiro, investimentos e negócios. Então se prepara para aprender com a gente, se divertir e também participar. Fala galera, pra gente começar saindo no lucro, no episódio de hoje eu recebo aqui uma escritora. Ela é mãe de 3 filhos, começou aí na vida, passou por altos e baixos, gosta muito de rock, que eu já fiquei sabendo numa conversa off aqui, né? E segundo ela, que ela mesma fala, ela é a ex-faxineira de casa e atual faxineira de ideias, né? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio, aqui na CNN, Verônica Oliveira, do @faxinaboa. Verônica, seja muito bem-vinda, muito obrigado por você estar aqui hoje conosco. Obrigada, eu fico muito feliz de poder participar, apesar de estar meio nervosa. Você tá meio nervosa? Não, relaxa, meu, fica em casa. Não tem erro não, fica tranquila. Tá bom. Tá bom? Verônica, vamos começar com a seguinte pergunta, né? Pra gente começar nosso papo aqui, que tem muita coisa que eu quero falar contigo. Cara, você tem uma história ali maravilhosa. Como que aconteceu, né, essa questão da Verônica antes da faxina? O que aconteceu antes? Cara, é tanta reviravolta antes que é um plot twist em cima do outro, assim. Então, eu venho de uma família de classe média, morei sempre na região central de São Paulo e estudei num colégio super tradicional. O que dá a impressão, quando você já cresce num caminho assim, de que tudo vai dar certo para você o tempo todo. E aí, eu engravidei adolescente, eu não fui para a faculdade, as coisas começaram a mudar na conjuntura da família. Então, quando os meus pais se separaram, a gente sai do centro, vai morar na periferia, e aí eu não entrei no mercado de trabalho. Então, foram várias situações que foram me levando por um caminho muito diferente daquilo que eu achei que ia acontecer de forma natural. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha 28 anos de idade. Porque eu fiquei cuidando quando eu comecei. E aí, entendi, eu comecei a trabalhar com telemarketing. Porque eu não tinha ensino superior. Porque eu pensei em trabalhar em algo de meio período para ter mais tempo para minha filha. E... Você engravidou com quantos anos? Você falou que 17. 17 anos. Então, eu ainda estava no ensino médio. Tem toda aquela coisa de, meu Deus, acabou a sua vida, nunca mais você vai. E eu ouvi muito que nunca mais eu ia conseguir fazer um bocado de coisa. E nenhuma delas aconteceu. Então, você nunca mais vai namorar, você nunca vai trabalhar, você não vai conseguir estudar. E não deu, assim, terminei o ensino médio. Depois, eu brinco que existe uma linha do tempo. A minha, ela é meio que uma rota de montanha-russa do tempo, assim, ela deu uns looping, deu umas voltas, foi esquisito, mas depois ela meio que entrou no eixo. E aí, quando eu comecei a trabalhar e comecei fui morar sozinha, fazer minhas coisas, eu já estava o tempo já tinha passado muito, então os meus amigos, por exemplo, que já eram formados, já falavam 2 línguas, já tinham uma carreira consolidada em grandes empresas, e eu estava ali, num trabalho de meio período, ganhando um salário mínimo. E aí foi muito difícil correr para chegar próximo, pelo menos, daquilo que se esperava de alguém da minha idade. E quando eu entrei no call center, era muito aquele pensamento que eu acho que todo mundo que entra pensa dessa forma.
Qual? É só um pouquinho, eu vou ficar aqui só até as coisas melhorarem. E aí dizem que tem a maldição, você sentou, que a gente chama A maldição o quê? a maldição da PA, que é a posição de atendimento. Você sentou na PA, já era. Você não sai mais de lá. Pregou. E aí eu fiquei muito tempo atendendo o telefone, mas ainda assim eu desenvolvi um bocado de habilidades, fazendo um trabalho que as pessoas também não consideram muito. Mas você aprende a lidar não só com o cliente, você aprende a lidar com seus pares dentro da empresa, você aprende a lidar com seu supervisor, você entende como funciona o mercado de trabalho. Então, hoje, eu sou muito grata pela experiência que eu tive no atendimento, porque eu aprendi um bocado de coisa e sem contar o que eu atendia. Então, eu já atendi cartão de crédito, seguro de carro, TV por assinatura, tudo. Eu sei de tudo. Ó, e uma coisa que você tá falando experiência, cara, normalmente quando as pessoas ligam, né? Já tá rindo, acho que você já sabe onde eu quero chegar. A pessoa já não tá naquele mood, né, maravilhoso. Eu Ela já escutei liga cada coisa, a vida. pessoa eu não falei nada, a pessoa já você me tem xingou que- de 15 nomes. Calma, senhor, tô começando agora, me dá uma Caramba. chance. Não, e acho que deve aprender muito. Óbvio, tem essa questão, assim, eu já acho que é um lado excessivo, né? Xingamento, eu acho que já Sim. não concordo. Não tem um motivo, né? Você tá lá trabalhando, todo mundo tá, né, Sim. lá para poder ajudar e solucionar o problema. Mas entendo que rola esses xingamentos aí. A gente tem a ciência que acontece E a isso. gente Mas tenta você tem que ter separar. Você Você tem que separar que a pessoa não tá com raiva de você, ela tá com raiva da situação, ela tá com raiva daquilo que aconteceu, ela tá com raiva da empresa, ela não tá com raiva de mim. Mas é óbvio, quantas vezes eu já chorei pelas coisas que falaram. Já Que a pega, pessoa né, meu? Pô, a gente pega. é ser humano, né? Tá, A pessoa tem uma já, pessoa ali já atrás, me né? desejaram que eu morresse de câncer. O quê? A pessoa desejou que eu morresse de câncer porque o problema dela não tinha sido resolvido. Nossa senhora, velho. E aí, assim, a gente escuta muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, e tem gente que escuta isso e fala, meu, total loucura da cabeça dela. Mas, e agora tem o nome de soft skills. Mas aquilo que você aprende em qualquer trabalho, você consegue levar para outro. Então, a paciência, a empatia, o respeito pelo problema da pessoa. Eu levei tudo isso para o meu outro trabalho quando eu fui fazer faxinas. Então, eu trabalhei em vários segmentos de atendimento, em várias empresas diferentes. Comecei como terceirizada, que ganhava super mal. Depois fui contratada pelas próprias empresas diretamente, já ganhava um pouco melhor. Eu consegui subir de cargo em algumas empresas. Então, eu não fiquei só atendendo. Eu cheguei a exercer posições de liderança. Então, você aprende um bocado de coisas. E aí, as pessoas pensam, meu, como que alguém leva isso para o trabalho de faxina? Leva, que você aprende a lidar com as pessoas. E o atendimento ao público faz com que você aprenda muita coisa. eu Lidar acho com pessoas é muito difícil. Sim, é isso que eu ia falar. É difícil. E outra, você se comunicava com muita gente. Hoje você está no ramo que é, né? Vamos dizer, comunicação. Pois é. Você fala com a internet, nas redes sociais, é uma influenciadora também digital presente nas redes. Sim. De alguma forma, colaborou toda essa bagagem que você certeza. teve para Tudo, o eu dia acho de que hoje. tudo que a gente passa pela vida a gente leva alguma coisa. Então você vai agregando conhecimento e aí é uma escolha sua se você vai usar este conhecimento adquirido ou não. E nesse meu caso, sim, eu resolvi que tudo que eu tinha passado ia servir para mim em algum momento. Então, em 2015, a empresa que eu trabalhava, a última empresa de atendimento, em que eu ganhava bem, que estava tudo certo. É aquela coisa, né? Não pode ser muito bom que aí dá errado. Tava tudo muito bom. Eu trabalhava no horário que eu queria, ganhando um salário que eu adorava, a empresa tinha vários benefícios. Todo aí mês ela ali? faliu. Ai, caraca. E aí eu perdi tudo. Você mora de aluguel, tem um bocado de responsabilidades, e aí eu já tinha meu outro filho, então... Já nessa época que você perdeu o emprego, você já estava com um Isso, segundo aí eu filho. já tinha 2 filhos. E aí, lá vai, eu entrego a casa onde eu moro, eu tinha que... Como que eu ia pagar aluguel? Perdi o emprego, não sabia quando eu ia receber. E aí, sem contar que eu descobri pela TV, no jornal, assim. Como assim? A falência da empresa apareceu, assim, na manchete. Você não estava sabendo ainda? E eu, dentro de casa, eu trabalhava de noite. E aí, no Sai jornal, durante o de dia. tarde, eu quê? Ah,
que eu faço? E aí foi super difícil, todo o processo judicial para receber. Mas e aí, as contas? No dia do pagamento, no dia do vencimento do boleto, eu tenho que estar ali dando conta. Então, a gente perdeu a casa. Eu procurei um outro emprego onde eu ganhasse mais ou menos a mesma coisa, e aí eu descobri que não tinha mais. E aí eu aceitei aquele que tinha, que era um salário mínimo, 2016. Foi o começo de 2016. Não faz tempo. E para mim é como se tivesse sido ontem. Sim, e aí eu aceito um emprego com as condições mínimas. Eu me lembro que o vale-refeição era de R$ 4,50. O vale-refeição. Num bairro de classe média. O que você vai comer? Ou você comia ou você bebia. Você sempre tinha que escolher. Que é um suco ou um pão de queijo? Exatamente, os dois não dá. Sem condições. Então, eu falei, bom, é isso que tem. E aí, eu e os meus filhos fomos morar num barraco, a gente passou fome, a gente passou um bocado de dificuldade, e isso me deixou doente, física e psicologicamente. Então, eu não queria levantar para trabalhar, eu chorava muito, eu cheguei a trabalhar de pijama. Do jeito que eu levantei, eu saí e falei, bom, é isso que tem. E aí, chorava no trajeto, comecei a ter crise de ansiedade, ataque de pânico. Aí, eu fui internada num hospital psiquiátrico, porque eu já tinha chegado no meu limite, porque não adianta você vai se esforçar, você vai atender bem, você vai agradar o cliente, seu salário é o mesmo. E eu sabia que aquele emprego não ia me levar a lugar nenhum. E aí eu comecei crescer ali alguma e aí coisa. Eu não tenho diploma. Como que a empresa ia me dar uma oportunidade de crescimento se eu precisava ter um diploma para tentar um outro cargo? E aí eu falei, bom, eu pensava exatamente isso aí, deu por aqui. Eu não sei. Eu não tenho como estudar, porque ganhando o que eu ganhava não podia pagar um aluguel e uma faculdade. Eu não tenho como sair da casa, como que eu vou com um salário mínimo, mais descontos, chegar com um olerite de R$700, chegar numa imobiliária e falar, eu quero alugar um lugar para morar. Então, só tinha a opção de morar no barraco, não tinha mais nada. Eu falei, pô, meus filhos não merecem isso. E aí eu achei que realmente tinha dado para mim. Falei, ok, provavelmente a minha participação nesta terra acabou, porque eu não tinha perspectiva de futuro. E aí eu tentei suicídio e fui internada numa clínica. Aí eu ficava, com os 2 filhos. E eu ficava brincando, que eu falava, cacete, lá no hospital eu falava, eu sou tão ruim que nem isso eu consegui fazer. A enfermeira falava, não fala assim. Que isso, meu Deus, não fala isso. E ela falava, se você tá aqui, tem um motivo. E aí, quando eu saí da internação, eu não fazia a menor ideia do que fazer da vida. E aí eu fui dormir na casa da minha amiga, uma amiga muito próxima, a gente terminou de comer, e aí eu lavei a louça. Aí eu limpei o fogão. Aí eu falei, o chão tá sujo, limpei o chão. E de repente eu comecei escalou o negócio, eu comecei a limpar a casa inteira. Aí a gente bateu papo, ouviu música, deu risada. No final do dia, tomamos banho, comemos uma pizza, assistimos um filme. E aí, antes de dormir, ela falou, você se sentiria ofendida se eu te pagasse? Sua amiga te perguntou. E aí eu pensei, por que eu ia ficar ofendida? Se eu fiz uma coisa que agradou a ela. E é um trabalho, por que eu ia ficar ofendida? E aí ela me deu o dinheiro e na minha cabeça eu falei, cara, explodiu assim. Eu falei, pera, se todo dia eu fizer isso e ganhar... Quanto que ela te deu, você lembra? R$150. R$150. Eu ganhava 700. No mês. Ela te deu 150 no dia. Aí e você aí falou, eu opa... pensei, nossa, é rica! Vamos eu que fiquei vamos. muito pensando nisso. Nossa, jogar dinheiro pra cima, loucas. Começar a acenar pras pessoas na rua. Eu sou rica, basicamente foi o que eu pensei. E isso foi um grande problema, porque eu realmente pensei isso. Cara, a gente tá falando de R$700 pra um salário próximo ali de R$4.000. Exatamente. É uma baita diferença. E aí eu pensei, ok, eu posso investir nisso. E aí a gente começa sempre atendendo quem? Amigos. E aí a gente começou a tirar foto naquele dia do apartamento, mostrar em grupo de amigas, e aí eu atendia. Mas uma vez na semana, de vez em quando outra, eu falei, tá, eu preciso trabalhar todo dia. E aí eu resolvi entrar na internet e falar que eu era faxineira. E aí é que as coisas mudaram. Foi nessa hora da internet. E ó, a gente tem algumas imagens aqui. Uma forma peculiar
peculiar. A gente tem algumas de imagens. anunciar. Gente, pra você que tá acompanhando no YouTube, você tá acompanhando com a gente, você que tá no podcast, nas plataformas de áudio, eu vou deixar o convite aqui pra você vir no YouTube quando você puder e visualizar essa imagem que a Verônica Oliveira fez. Eu vou dar uma prévia, né? Aqui você fez uma... Foi você que fez? Não, alguma pessoa fez pra você. Como é que foi isso? Quem fez a primeira montagem, quem fez foi o pai do meu filho. Entendi. E aí depois essa foi a minha melhor amiga que fez. É. E aí depois outras pessoas começaram a se oferecer pra fazer, Que da porque hora, acharam legal, muito legal. divertido. Aqui na tela, gente, tem uma montagem do Kill Bill, Sim. né? E a Verônica tirou ali, colocou o rosto dela no personagem, aquele como se fosse um cartaz de cinema, né? Sim. Pra quem não tá visualizando aqui, tentar Eu comecei traduzir a um usar pouquinho pro referência. pessoal. A Com o seu número ideia. de telefone. Esse número é o mesmo ainda? Não, você não vai ficar... Não. Ah, já mudou, já. Ufa. A Legal. ideia foi mostrar quem eu era. Eu queria que as pessoas soubessem quem eu era, porque eu ia entrar na casa delas. Sim. E você precisa ter um mínimo de segurança para receber alguém na sua casa. E aí eu contei num texto, junto dessa imagem, quem eu era, quantos anos eu tinha, que eu tinha meus filhos, que eu trabalhava em algo que não era capaz de sustentar minha família e que eu tinha me descoberto em algo que eu sabia fazer bem e que eu estava feliz de fazer. E então não foi... Porque eu olhei nas redes como que as pessoas ofereciam faxina. E elas se desculpam antes. Ai, nesse momento eu não consigo pagar minhas contas. Ah, meu pai tá doente. Aconteceu... Eu tava com um bocado de problema também. Mas eu não quis focar nisso. Eu quis focar que sou muito boa. E aí eu falava coisas tipo... Cara, olha isso. Eu não cobro... Isso é sensacional. Eu falava, eu não cobro... Eu falava, eu não cobro diária. Eu cobro cachê porque eu dou show. A louca. Então era assim Arrasou que eu falava demais. nas redes. E o povo adorava. Você lembra qual que veio primeiro, assim, em ordem? Você tem essa memória? Mais ou menos. Mas É. o primeiro foi inspirado em Breaking Bad. Breaking Aí Bad. o segundo em Kill Bill. E Foi aí aquele que a gente depois... mostrou agora há pouco. Aí depois foi Star Wars, Orange is the New Black, De Volta para o Futuro, Dr. House. O do Dr. House eu amo, que era Limpe Sua House. Não, esse daqui também é do Flash. Limpeza na velocidade da luz. Gente do podcast aí, da plataforma de áudio. Cara, convido demais vocês pra vocês verem essas imagens, né? Que os cartazes de cinema, como se fosse a gente vê ali no cinema, né? E assim, Sensacional. eu tenho Isso muita daqui é uma coisa tatuagem. que Você tirou um estalo, saiu da caixinha. Eu ali, tenho né? várias tatuagens que têm referências de coisas que eu gosto. Então, eu tenho tatuagem de banda de rock, de música, de filme, de livro. Então, eu achei que isso era uma forma muito próxima de mostrar quem eu era. Então, Que já rola aquele approach ali, É, né? A e galera aí já eu se vê. eu tinha uma cliente que a sala dela era decorada com De Volta para o Futuro. Ela viu o cartaz e ela falou, meu Deus, eu preciso dessa moça trabalhando comigo porque ela me entende. Que bacana, cara, que bacana. Joia. Verônica, a gente fez uma enquete lá nas nossas redes sociais, né? E inclusive vou deixar até o convite para todo mundo aí que tá acompanhando a gente no YouTube e também nas plataformas de áudio, para seguir lá no Instagram, Twitter, né, e no TikTok, No Lucro CNN. Aproveita, corre lá, segue lá, que todo dia tem conteúdo lá para vocês, para aumentar o nosso conhecimento aí. E para o público foi o seguinte, rolou uma pergunta lá. Você conhece alguém que deixou a CLT e se arriscou? E o público respondeu que 76% sim, 24% não. Você conhece alguém? Um monte de gente, além de mim. Quando eu comecei as faxinas, eu tinha essa ideia de que CLT era pouco, mas era meu, era uma segurança. Hoje em dia eu não consigo mais ver como uma segurança. Porque O registro, o ali que você diz, registro a carteira assinada, aquela falando, coisa que muita todo gente tem. dia, no dia 30, vai cair na minha conta, meu bilhete único vai carregar, que gostoso. Tá, mas nada garante, da mesma forma que aquela empresa faliu, nada garante que você sentou, você faz o dia inteiro, porque ninguém te manda embora na hora que você chega, né? Você trabalha o dia inteiro, depois te chamam na salinha. É no final É no o negócio, final é do no dia. final. Então, nada Você tá garante. ali, aí você fala, nossa, terminei. Faz favor um pouquinho. Aí, minha filha. Ou até hoje, quando alguém fala assim, eu preciso falar com você, eu tenho trauma. Aí eu fico Você já pensando, nem tem nada a ver, né? Eu, tipo, não trabalho pra ninguém, mas a pessoa fala, Hoje você posso trabalha conversar com você depois? Eu falo, bicho, vai me mandar embora, tá Ixi, louca. Maria. Ferrou. Então, a ideia de que era pouco, mas era meu, hoje eu vejo como equivocada, porque ninguém tem segurança,
de que vai trabalhar na mesma empresa por um longo período. E, ao mesmo tempo, eu achava que eu não conseguiria me planejar caso eu não soubesse quanto eu ia receber no mês. Então, quando eu falei que a partir do momento que todo dia eu via dinheiro, eu achei que eu estava rica. E eu não tinha a menor noção de quanto eu ganhava e quanto eu gastava. Então, tinha dias que eu não trabalhava, tinha dias que eu precisava gastar mais. Tinha dias que acontecia qualquer coisa que desse errado. E eu calculava assim, eu ganho 150 todo dia. Sou muito rica. E vem cá. E quando eu fui descobrir que eu gastava condução, que eu gastava para comer, que eu tinha os custos operacionais do meu negócio, porque querendo ou não, eu tinha que comprar uma roupa, que eu não ia usar a minha própria roupa, porque eu ia estragar. Então eu tinha que ter um calçado apropriado, a roupa de trabalho e tal. Gente, quando eu entendi que eu não ganhava 150 todo dia, eu já tava... Aí eu instituí o meu próprio meme, que era... Eu falei, eu ganho meu dinheiro e eu gasto ele todinho em blusa e comida. Eu tô sempre com a mesma blusa e com fome. Eu falava, gente, tem alguma coisa errada aqui. Alguma coisa não Como tá é que entra o dinheiro e eu não vejo ele some. E aí eu fui entender que tinha os custos. Então, esse é um ponto. Esse é o ponto que para mim foi o primeiro a me assustar. Falei, eu não sei cuidar de um negócio, eu sei limpar. E aí foi difícil de entender. Como que você, vamos dizer, encontrou esse valor do seu serviço como faxineira para as pessoas ali? Como é que você... Eu não conhecia o mercado, eu não sabia quanto as pessoas cobravam, eu não sabia qual era a média. E aí eu comecei a pesquisar e depois eu comecei a criar um modelo de negócio que eu atendia jovens que moravam no centro, em apartamentos pequenos. Um público. Eu tinha um público específico. Você determinou um espaço ali para... E era uma galera que... E aí eu pensava, eu calculava também com base em quanto eles pagavam de aluguel. E aí eu juntava tanto a minha necessidade quanto o que o cara gasta. E aí eu pensava, não pode ser algo muito acima, porque o cara vai falar, não vai valer para mim. Mas ao mesmo tempo, eu colocava o valor que eu gastava de transporte, o que eu ia gastar para comer durante o dia e o quanto eu precisaria juntar de cada faxina para ter condições de ter um plano de saúde. Então, esses eram os pontos básicos, porque quando eu comecei, eu estava empolgada com o dinheiro entrando todo dia. Então, eu trabalhava sem folga. Eu queria ganhar mais dinheiro. O que eu ganhei? Uma hérnia. E aí eu fiquei, 20 dias em casa, em repouso, depois de operar. E aí eu fiquei sem dinheiro. 20 dias. E aí, mulher? E aí eu pensei, meu Deus. E assim, quando eu paro para pensar hoje, literalmente abriu um tecido dentro da minha barriga porque eu fazia força empurrando o móvel dos outros. Falei, eu não posso estragar o meu corpo por causa de um trabalho assim. Hoje eu penso em várias coisas. Tem um limite ali. Tem um limite. Você, infelizmente, encontrou na dor, né? Vamos dizer assim, Sim. tendo que operar e tal. E a coisa é um trabalho muito difícil, porque você quer agradar as pessoas num nível em que você deixa de pensar em você mesmo. Então, eu já fiquei do lado de fora de um apartamento, pela janela, para limpar o lado de fora da janela de uma mulher. Hoje, quando eu penso nisso, eu falo, cara, eu podia ter morrido por causa de uma janela de alguém que ia me dar R$150. Então, não sou só eu. Não é só uma faxineira. É um motoboy que está lá se arriscando na rua para entregar um lanche. E aí você para pensar, essa pessoa pode cair da moto por causa de um lanche, por causa de um hambúrguer que está indo para sua casa. Então, a gente, quando presta serviço e quando sabe que no final do dia depende daquela grana, a gente se coloca em risco, porque a gente está pensando que no fim do dia a gente precisa comer e precisa ter um teto. Então, quando eu comecei a pensar mais seriamente sobre isso, eu falei, ok, tem pontos aqui em que eu não posso mais ultrapassar, porque eu tenho filhos, porque eu tenho responsabilidades. Mas é só tomando na cabeça, é só se ferrando que a gente Às chega... vezes é na dor que a gente acorda ali, exatamente. Né? Infelizmente. Ô, Verônica, quando que você encontrou o momento, né, de você ganhar dinheiro ali nas redes sociais? Como é que começou isso? Você começou a postar umas coisas, você fala, dá pra ganhar dinheiro aqui também, ou dá pra ganhar mais dinheiro aqui no digital. Como é que foi isso? Como que você visualizou isso? A princípio,
quando você não conhece o mercado, você não faz a menor ideia de como essas coisas acontecem. E aí, o meu primeiro convite não demorou. Tudo que eu fiz nas redes sociais foi assim. Eu criei a página e ela já tinha, logo na primeira semana, quase 10 mil seguidores. E aí eu falei, nossa, de onde veio, né? Tanta gente, meu Deus. E aí eu fui para as outras redes e em todas elas performou bem. Que página que você começou? Então, a primeira foi no Facebook. No Facebook. Aí do Facebook eu fui para o Instagram, do Instagram para o Twitter, do Twitter para o LinkedIn. E aí, hoje, em todas elas, eu tenho uma boa performance, número bom de alcance, de engajamento, mas eu não entendi absolutamente nada do que eu estava fazendo ali. E aí foi rápido também, coisa de meio ano veio o primeiro convite para fazer uma propaganda para uma marca. E aí eu fiquei até pensando, por que, Jesus, que tá me chamando? O que eu tenho para oferecer para essa galera? Uhum. E aí, tanto quando veio esse primeiro convite, quando veio a primeira proposta de palestra, eu fiquei muito apavorada. Falei, gente, por que essas pessoas estão pensando nisso? Eu não sei fazer isso. E aí, eu comecei a me inteirar do mercado, entender como aquilo funcionava, entender como cobrar por esse trabalho, porque antes eu cobrava tão mal que eu precisava fazer as faxinas. E mais as redes sociais. Mais as redes sociais. Você lembra o primeiro cachê do digital, assim? R$1.000. R$1.000. E eu fiquei em choque, porque eu falei, meu Deus, eu ganhei para fazer um vídeo, R$1.000. E eu precisava fazer muita faxina para ganhar esses 1.000, então foi incrível. E aí, o primeiro pensamento é sempre esse. Então, porque aí eu pensei, é divertido, me levaram no estúdio, eu gravei, tinha lanche, a cabeça era assim. Uhum. Aí foi ótimo, eu ganhei, 2 semanas de trabalho. Pô, em um dia, talvez. Em um dia, foi ótimo. E aí eu fui descobrindo com o tempo que não era bem assim. Dá pra ganhar 2, dá pra ganhar 3, dá pra ganhar 4 semanas, dá pra ganhar um pouco mais. E aí, com o tempo, e aí você vai se inteirando do mercado, vai conhecendo outras pessoas que fazem isso, e aí sim é que a coisa vai andando. Mas no começo, imagina, eu fiz um monte de trabalho horroroso até entender como... E ter e ter o suporte, porque quando você está sozinho, é muito mais fácil de dar ruim. E aí, depois que eu comecei a ter pessoas trabalhando comigo, ter esse suporte de ter alguém que faz o comercial, que cuida das coisas, aí é que a coisa anda, porque... Quando você teve essa estrutura... Aí eu tenho a estrutura de uma agência que cuida de tudo que eu faço, porque é eles que me dão esse norte. Porque antes eu não entendia bem das coisas. Como é que funcionava. Vamos falar de dinheiro agora, já pegando esse gancho aí, você começou a virar Kim Kardashian, né, já, né? Verônica, qual foi ali... Como é que você fez para poder lidar com tudo isso, né? Você saiu do quase zero, que a gente acabou de falar um pouco antes. Sim. E depois você começou a ganhar um bom dinheiro. Sim. Como é que foi? O que aconteceu na cabeça da Verônica nesse período? Eu tenho um pensamento meio ambíguo sobre isso, porque eu penso assim, gente, por que nunca me ensinaram a lidar com dinheiro? Não me ensinaram não só a mim, mas a ninguém. A gente não aprende isso na infância. Eu tenho E eu escrevi um livro contando a minha história, e no meu livro eu conto que a minha primeira percepção de lidar com dinheiro foi fazendo uma dívida. Eu tinha uma moça que vendia coisinhas, lanchinhos na porta da escola. E aí, quando eu comecei a ir sozinha, já estava maiorzinha, tinha, sei lá, 11 anos, 12. Eu comecei a todo dia pegar um suco. E aí, chegou o momento da moça me cobrar. E aí, era maior que a minha mesada o valor. Se olhar para trás, eu só chorava, minha mãe vai me matar. Então, a minha primeira lembrança de ser responsável por dinheiro foi fazendo uma dívida. E isso perdurou. Quando eu me tornei maior de idade, eu lembro que eu fiz um cartão de loja. E eu não consegui pagar, porque eu comecei a comprar roupa para minha filha. E não consegui pagar. E aí foi quando eu tive restrição no nome. 19 anos. Sabe quando que eu fui resolver isso? Com 30 e poucos.
Então, eu vivi a maior parte da minha vida com nome sujo. E, no entanto, quando eu penso por outro lado, eu sempre vivi muito no limite. E, no entanto, teve uma vez que eu resolvi anotar. E essa história de anotar quanto você gasta, eu sempre tive muito pavor daquilo. Porque eu meio que não quero encarar a realidade. Vamos colocar o espelho ou não vamos? Falar, é quer horroroso. Saber, deixa ali, né? Porque é difícil. A primeira vez que eu fiz, eu tinha visto que eu ganhei 1.798. Eu gastei 1.799. E aí eu falei, cara... Você fez, levantou tudo e... E aí eu falei... Na época eu me senti péssima. Mas eu pensei assim, pera... Eu consegui manter a minha vida rodando sem ultrapassar. Tipo, Sim. Foi R$1. Então, hoje eu vejo aquilo como, ok, eu fiz muito com pouco. Uhum. Então, eu comecei hoje eu olho com mais cuidado, assim, de falar, eu nunca soube lidar com dinheiro. Porque a gente não aprende antes, a gente vai aprender de novo se ferrando. Depois. E hoje, você tem dinheiro? Cara, quando eu comecei a ganhar mais, você começa a pensar em tudo aquilo que você nunca teve. E aí, por muito tempo, eu pensei muito só nos meus filhos. Então, eu passei mais de 10 anos sem ter uma peça de roupa comprada. Era sempre algo que alguém me doava. E aí, todos meus filhos, tênis bonito, roupa bonita, cabelinho arrumadinho. Eu comecei a raspar a cabeça porque eu não tinha dinheiro para comprar produto para passar no meu cabelo. E aí eu pensava, não, meus filhos primeiro, eles precisam ter o shampoo deles. Então, era isso. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei, por que eu vou me segurar? Eu vou comprar uma roupa para mim. Eu vou fazer alguma coisa que eu quero. E eu já passei fome. Meus primeiros dinheiros, eu comi tudo que eu queria. E depois que passa essa... É uma sensação muito maluca. Porque você meio que tá correndo por tudo que você perdeu. Eu falei, eu tava tentando repor uma coisa que eu nunca tive. Aí chegou uma hora que eu falei, ok, já deu. Agora... E aí eu fui buscar informação. Porque eu não fazia a menor ideia do que é que eu precisava. Todas as ideias que eu tenho com o dinheiro tá tudo errado. Quando eu conto para alguém que entende do negócio, a pessoa fala, não, isso é péssimo. E me explica o porquê é péssimo. Aí eu fico pensando, Jesus amado, não é possível. Então, eu consegui entender que, se eu não sei, eu preciso de alguém que me ajude nisso. Quando me ensinaram olhar para quanto eu ganho, para quanto eu gasto, ter uma reserva. A ideia da reserva, eu tinha R$0 guardado. Zero. A vida inteira. E aí faz 1 ano e meio que eu comecei a guardar. Juntar uma parte e aí, ali. Hoje, eu tenho uma reserva que me permite ficar tranquila caso aconteça alguma coisa. Uhum. Aí, depois de conseguir fazer a reserva, eu consegui passar a investir. Eu acho muito chique quando eu falo isso, sim. Sério? Vamos falar disso agora já, então. Porque já vamos o primeiro falar agora. passo era esse, era saber que eu tô ali resguardada com a minha reserva. Joia. E quando a reserva atingiu o valor que eu tinha me proposto, que é o valor de 1 ano de tudo que eu gasto. Perfeito. E aí eu acho que me dá uma segurança ok. Sim. E aí, sem alterar o padrão de vida que eu tenho. E aí, depois eu falei, tá, e o que eu faço com o que tá entrando agora? E aí começou a ideia do investimento. Perfeito. Mas bora. Foi assustador. Eu não... Ó. A gente tem eu já vou pegar esse gancho aí de investimento e já vamos nessa, hein? Não vamos parar, não. A gente tem um quadro aqui chamado Abrindo a Carteira. Certo? E a risada da Verônica. Ai, meu Deus do céu, agora ferrou, né? E aqui a gente vai ter, produção, temos na tela aqui, temos 3 tipos de carteira. Certo? Para você que está escutando pelo podcast, plataformas de áudio, temos uma carteira, a primeira do lado esquerdo, uma carteira totalmente vazia, né? Só tem a mosquinha. Não tem nada ali, tá vazia, tá a mochiba ali. A segunda do meio, uma carteira intermediária, que você tem um pouco de dinheiro. E a terceira, uma carteira que está lotada de dinheiro, né? Tem muito dinheiro ali aplicado. Então, você falou como começou a investir, né? Agora. Isso. Vamos dizer ali,
Renda fixa, né? Onde que está a renda fixa da Verônica hoje? Está numa carteira que você não tem nada, numa carteira que você tem alguma coisa, ou tem bastante coisa na renda fixa? 90% do que eu investi está em renda fixa. Porque eu ainda sou medrosa. Porque eu não conheço tanto de outras formas de investimento. E aí, a princípio, eu achei que seria o ideal. E aí, no começo, eu falei, tá, não é muito. Só que pensando na pessoa que sempre teve dívidas e sempre pagou muitos juros, no momento que eu vi o rendimento, o primeiro, que nem foi muita coisa, mas eu falei, gente, é sério, é igual uma plantinha. Saiu a minha primeira folha. Meu Deus do céu, é muito louco. É tipo quando seu neném aprende uma coisa. E é isso, eu vi, nasceu ali o primeiro investimento e de repente ele aprendeu a sentar sozinho, daqui a pouco ele vai estar engatinhando e um dia aquele negócio vai estar andando. E eu vou falar, é meu, eu fiz isso aqui, ó. Vai ser muito legal quando esse dia chegar. Perfeito, não, show. E é muito legal você falar isso, porque eu até bato muito nessa tecla, né? Que o melhor investimento, para você que está assistindo a gente aí também no YouTube, escutando, é aquele que você consegue dormir tranquilamente. Tem uma coisa que chama perfil, que muita gente fala, né? Perfil do investidor. Sim. Gente, cada pessoa é de um jeito, né? Uma tem uma realidade, outros são mais agressivos, outros são mais... tem um perfil mais moderado. E é perfeito você falar isso, porque não tem certo e errado. Eu sempre parto dessa premissa. Sim. Né? É o melhor para a Verônica. É o melhor pro Leandro, para alguém que está assistindo a gente. Foi bem recente, inclusive, o meu primeiro investimento em renda variável. Eu não estava entendendo nada. Em renda variável? E aí eu falei, meu Deus, que medo, porque e se eu perder isso aqui? Ferrou! Aí eu falei, por isso que vai ser pouquinho, porque se perder eu não vou ficar sofrendo. E você lembra qual classe de ativo que você colocou a renda variável? Se foi ações, se foi... Putz, foi... Não foi ações. Aí eu falei, ação vai ser o último. Porque eu ainda não entendi. Gente, eu não consigo lembrar. Não, certo. Mas eu tenho plena consciência de que eu sou ansiosa. Eu tenho aquela coisa de eu sei como foi difícil ganhar, não tenho medo de colocar no lugar em que eu posso perder. Total. Então é uma coisa que eu ainda tenho que aprender mais. Eu lembro quantas vezes eu fui ler o que era Tesouro Direto. E assim, eu acho que a informação nem sempre ela vem de uma forma acessível. Embora eu tenha... Eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa que entende bem as coisas. Eu não me acho nem muito burra, nem muito inteligente. Mas tem gente que fala de finanças de uma forma tão complicada que eu li um livro, ouvia uns conteúdos, assistia coisa e falava, caraca, eu não entendi. É igual imposto de renda. É um negócio tipo... É o Jumanji, Nossa, nem me fale. Imposto de renda, meu Deus do céu. É isso que a gente tem que aprender na escola. Pois é, eu cuidar também de dinheiro, saber declarar seu imposto. Sim. Agora, não, o negócio é literalmente assim, um labirinto. Você entrou lá, nem o mestre dos magos te tira. Eu tenho pavor daquilo ali. Você falou que você é ansiosa. Muito. Né? E você, para acompanhar os rendimentos, você fica de olho no aplicativo, alguma coisa? Eu gosto tanto de olhar. Por quê? Por que você gosta de olhar? Não era pra ficar olhando, mas aí eu olho a diferença de um mês pro outro, quanto que rendeu. E renda fixa é bom, né? É uma gostosa. Normalmente o valor só aumenta. Olha o sorrisão da Verônica. Meu dinheiro é tão bonito, tá louca. Mas é muito legal. Perfeito. É muito legal saber que, partindo de onde eu parti, onde realmente eu gastava só com o meu... Eu não sei matemática básica. Então, considerando que eu ganhava R$700 por mês, eu pagava 500 de aluguel para morar num quarto, que é basicamente um barraco. Cara, quando você gasta quase todo o seu salário só para morar, não tem como você ter perspectiva de nada. Fica difícil você... Você não consegue ter um plano, você não consegue correr atrás, não tem como pensar no que fazer. Olha, até vou deixar uma Então, dica. hoje, quando eu olho ali, falo, meu Deus, é para ter orgulho, sim. Com certeza, demais. Isso é uma coisa que você falou, é interessante, que eu até falo algumas vezes, que é o tal da corrida dos ratos, né? Que o ratinho, ele fica naquela rodinha
né? E ali aquela rodinha, infelizmente, acaba sendo a realidade de muitas pessoas. Sim. Que a pessoa trabalha, ela ganha dinheiro, ela gasta, ela trabalha, ganha dinheiro e gasta. E fica nisso. E a pessoa não consegue, vamos dizer, ver uma luz no final do túnel. Sim. Né? Até falo pro pessoal que, assim, acho que talvez o melhor ponto para você começar a ver uma direção diferente é você começar a guardar 10% do valor. Né? A pessoa fala, pô, Leandro, mas 20% é melhor. Claro que é melhor. 50%, óbvio que é melhor. Né? Quanto mais, melhor. Mas 10% talvez não faça uma diferença no seu orçamento. Talvez a pessoa deixe de sair para jantar fora, algo no sentido que aí você consegue pegar. Mas é pouco. Cara, eu cheguei a fazer um post sobre correndo isso. Uma maratona. Começa caminhando. Eu fiz um post sobre isso de falar, beleza, se você... Quem faz faxina... Falar, tá, se você... E aí eu ainda brinquei que eu falei, gente, como eu sou ruim de matemática, eu vou dar um exemplo do 100. Então, eu falei, se você fez uma faxina de R$100, guarda 10. E de todas as suas faxinas, quando chegar no final do ano, certeza que você consegue fazer uma ceia de Natal para sua família. Você consegue comprar um presente para o seu filho. E aí é o começo de alguma coisa. E porque, com certeza, as pessoas falavam muito... Quando eu comecei a fazer a faxina e bombou o post... as pessoas, nossa, que legal, você tem seguidores, as pessoas te reconhecem. E aí eu falei, mas isso não me traz felicidade. Sabe o que me traz? Quando eu termino a faxina e pego o meu dinheirinho, eu consigo comprar comida. E eu chego em casa e meus filhos têm o que comer. Isso é o que para mim é importante. E aí é isso. É o que faz a Começou diferença. A minha primeira diferença foi, chegou o final do dia, a gente tem o que comer. Depois, a gente saiu do barraco. Depois, a gente conseguiu... meus filhos hoje estudam em colégio particular. E aí, depois, vai melhorando uma coisa e outra, e outra, e outra. Então, sei lá, a gente vai um dia na Disney. É isso aí, não, com certeza. Eu vou ter uma casa, eu vou viajar, eu vou fazer coisas. Eu sei que para quem começou sonhando com fazer uma compra no mercado... Vai aumentando, aumentando, e eu quero fazer uma compra no mercado da Disney. Com certeza, lá no Walmart. Ô, Verônica, e a Verônica, você tem algum gasto, assim, que você gosta, tipo, meio diferentão? Você gasta o seu dinheiro? Ingresso de show de rock. Sério? É o dinheiro que eu não tenho dó de gastar. Porque é o que me deixa feliz. Então, depois, quando eu sei que tá tudo resolvido e eu posso me dar esse prazer, eu nunca vou me negar. Tanto as duas coisas que eu não consigo me negar é o prazer de comer alguma coisa que eu gosto e de ir num show de rock. Então, se isso não ultrapassar o limite, o meu limite tá tudo resolvido, todas as contas fixas estão pagas, meus filhos estão bem, ok, eu posso fazer uma coisa por mim. Então, e é essa. Aí eu fico brincando. Você manda ver. A minha mãe, quando eu comecei a ouvir rock, a minha mãe falava que era a fase. E aí eu comecei a usar só roupa preta. Eu tinha 10 anos. Tô com 40. Minha mãe tá esperando a fase passar, coitada. Aí às vezes eu falo, mãe, eu vou no show, não sei o que ela... Ainda, minha filha. É mesmo? Caramba. Tá lá esperando a véia. Já era. Já era. E vem cá, alguma loucura aí? O que a Verônica já aprontou? O que você já aprontou? Assim, alguma loucura financeira que você lembra? Acabei de fazer. O que você fez? Eu fui pra Europa ver um show de rock. Você foi lá pra Europa? Eu tenho uma banda que gosto muito e que banda nunca que é? Chama Tool de ferramenta. Eles nunca vieram pro Brasil, não vejo a possibilidade. Eu comecei a ouvir essa banda em 1996. Caramba. E eu só consegui ver um show deles em 2019. Aí foi a primeira loucura. Quando eu vi que funcionou, falei, meu Deus, depois da pandemia, eles retomaram a turnê. E aí eu abri o site da turnê, aleatoriamente, aonde eu consegui o melhor lugar, eu comprei o ingresso, e aí eu comprei para Londres. No meio da turnê, eles decidiram abrir uma outra data em Londres. Então, foi o único lugar onde eles tocaram 2 dias seguidos. Eu fui 2 dias seguidos, eu comprei todo o merchandise da banda que estava vendendo na banquinha. Aí eu cheguei lá e eu quero a blusa, a camiseta, a touca, a bolsa e o cartaz do show. Aí passou no cartão, na hora que eu olhei, eu pensei, meu Deus do céu! Ferrou! Mas eu tava tão feliz, cara. Gente, você que tá assistindo a gente, tá nos escutando, você que tem uma banda de rock, fica aí, olha, a melhor cliente de todos os tempos. Sim!
Verônica Oliveira. Adoro ir em show, adoro comprar as coisas que vende na banquinha, ter a lembrança do show. Então foi um momento em que é uma experiência que muda. Eu brinco que na hora que apaga as luzes e você sabe que vai começar o show, eu lembro de tudo que já me aconteceu. Eu falo, puxa vida, olha onde eu tô. Passa um filme? Passa, na muito. Cabeça. Eu tinha visto um meme uma vez que era: se um dia eu ficar rico, nunca mais vou lembrar que eu já fui pobre. Eu lembro todo dia. Não é um tipo de sofrimento que te marca. E, ao mesmo tempo, ele te deixa esperto para você não cometer algo errado para te levar para lá de novo. Então, é um medo que eu tenho, permanentemente. E aí, quando eu consigo algo que eu gosto muito e que me deixa muito feliz, eu sempre paro para lembrar que aquilo já me aconteceu. E eu acho que é o que faz com que eu dê mais valor ainda para aquilo que está acontecendo. Então, eu fui sozinha, sem as crianças. E aí, eu estava em Londres, num lugar lindíssimo. Eu não fazia a menor ideia. Eu não sei como eu cheguei aqui, caraca! Mas é surreal, assim, pensar em tudo que me aconteceu. É uma vida muito maluca. Que legal, cara. Muito bom, né? Igual você vê toda a sua história, seu trabalho, Sim. a relação que teve nesse meio do caminho, que eu vejo que você, leva isso na melhor das boas, né, intenções. Sim. Você é uma pessoa sorridente, você fala, né, dando risada. E acredito que tem aquela questão que, com todos os problemas de cada pessoa, tem duas formas de você encarar, né? Você senta, chora e vive aquilo e não sai mais daquilo, ou você enfrenta, vai ali, vamos dizer, desbravando as coisas e vai Sim. lutando, vai brigando E hoje tem esse você período, dá a gente precisa sentar e chorar, Sim, mas acho que não isso faz pode bem. ficar. Exato. Então, por muito tempo eu só chorei, eu não sabia o que fazer, mas chega um momento em que precisa passar dessa etapa. Tem que cruzar mas essa linha. Definitivamente foi o momento mais difícil em que acaba, sei lá, é muito doido, porque quando você escuta isso e você tá num momento muito ruim, você fala, não é possível, não pode ser, não, comigo não acontece. Sim. E eu já fui a pessoa de pensar, cara, não é possível, não tem como sair daqui. E aí hoje, quando eu falo pra pessoa, espera, aguenta mais um pouquinho porque vai dar certo. Eu tive uma passagem ano passado bem, assim, fora um pouco do contexto financeiro, mas questão relacionada à saúde da minha mãe, né? Que ela ficou 4 meses internada, fez um monte de coisa, o negócio do Covid, tracostomia, entubou. E aí a gente tá naquele momento, cara, você fala, e aí? Né? Falar, cara, mas eu consigo, sei lá, quanto que custa, vamos tentar, né? Juntar. Não esquece. É aquela questão que é você, Deus, sua religião ali que você tá. Sim. E você fala, vai passar quando? Passa um dia, passa 2, passa uma semana, passa um mês, passa 2 meses, 3 meses. Você fala, cara, você fica naquilo e não vai. Então é complicadíssimo. Verônica, temos um quadro aqui que é o nosso Sincerão da Sandra. A Sandra, caso você não saiba, a Sandra é a dona proprietária desse podcast, tá? E ela tá presente lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Twitter, TikTok, @NoLucroCNN. E a Sandra tem uma pergunta para você. Ai, Jesus. Vamos botar na tela aqui, vamos lá. A Sandra mandou, miga, eu sei que você gosta de expor uma fofoca. Já te chamou de fofoqueira já, né? Meu Deus, já começou bem. Conta aí pra gente, qual é a história mais polêmica que você já viu? E já deixa a dica pros patrões desse Brasil. Cara, uma vez eu conto as histórias, mas claramente sem expor ninguém, mas eu já atendi pessoas famosas. E aí uma vez, e às vezes assim, pessoa famosa e pessoa conhecida na internet, que não é necessariamente uma pessoa da grande mídia. E aí uma vez eu tuitei, o jeito que a pessoa interpreta o tweet também é complicado. E aí uma vez eu escrevi, tem a famosa aí que fala que é vegana, mas come carne em casa. Pra quê? Quando eu fui olhar porque eu esqueço que as pessoas estão realmente lendo aquilo. E aí você tá lá num momento de descontração, tuita uma coisa sem querer. Tinha, sei lá 20 milhões de acessos, de impressões naquele tweet. E aí eu comecei a ficar nervosa, porque as pessoas começaram a chutar nomes. E eu, para, gente, pelo amor de Deus. Você começaram mandou... a me ligar. Quem é?
não vou dormir se você não falar quem é. Ixi, E eu colocou não na falo, parede. E eu não falo quem é. E Caramba. rodou, e printaram, e começou a rolar em grupo. E mandaram, começou a aparecer gente em programa de fofoca falando. Sério? Aí eu pensei, meu Deus. E depois você falou. Eu falei, claro que não, nunca Então falarei. fala pra gente agora aqui. Jamais. Mas eu esqueço que Agora tem fiquei o curioso, alcance você vai ter que maluco. falar em off Tá aqui, vendo? meu. É um negócio muito maluco. E aí depois eu falei, gente, não é uma pessoa. As pessoas começaram a chutar uns nomes. Aí eu falei, tu acha que eu já limpei a casa dessa pessoa? Pessoa que nem é de São Paulo. Eu, para de ser doido, gente, Sei não lá, é. né? O povo começou a chutar longe, assim, eu, não, gente, calma. Mas eu esqueço o alcance que tem as redes sociais e o potencial destrutivo de alguns tweets. É complicado, é complicado. Ô, Verônica, se você fosse recomeçar como faxineira, o que você não faria? Nossa, que pergunta. Eu acho que eu não... O que a gente até falou antes, assim, de não me colocaria em risco por conta do trabalho, não permitiria algumas situações que já me aconteceram. Por exemplo. Então, eu já tive... Tem muitas situações que as pessoas acham que é brincadeira, né? Mas, juro por Deus, as pessoas negam água. Não, você não pode ir ao banheiro, você não pode tomar água, você não pode fazer um bocado de coisa. E eu aceitei no primeiro momento que as pessoas me tratassem dessa forma, porque até então eu estava realmente precisando fazer aquele trabalho e as redes sociais têm levam a gente para um lugar assustador que eu pensava, eu não posso revidar porque essa pessoa vai falar nas redes sociais que eu sou ruim. Olha que loucura. Eu não estaria fazendo algo ruim e eu fiquei com medo do julgamento dos seguidores se eu me voltasse contra uma pessoa que me contratou. Lá na frente. Então, é o tipo de coisa que eu não deixaria acontecer se eu voltasse a trabalhar com faxina. Uhum. E nessa história toda aí, qual foi a história mais marcante que você teve na época de faxina? Ah, cara, eu acho que uma casa onde Quando eu entrei, eu achei que estava abandonada, assim. Eu não entendi o que tinha acontecido ali, mas estava tudo muito, muito, muito empoeirado. Um monte de coisa acumulada, uma bagunça. E aí, quando eu comecei a mexer nas coisas, o morador começou a chorar. E aí eu parei, sentei e falei, você pode me contar um pouco do que te aconteceu, o que tá rolando aqui? E aí ele disse que ele morava junto com uma outra pessoa, essa pessoa tinha morrido dentro da casa e nunca mais ele tocou em nada. Então, no máximo, entravam coisas e ficavam. E aí tinha uma pilha em cima de uma cristaleira, uma pilha decorativa de pratos. E os pratos estavam meio marrons. E quando eu lavei, eram pratos amarelos. E aí eu pedi pro cara tomar um banho, dar uma volta e falei, volta daqui a algumas horas. Quando ele chegou e viu a casa, ele falou, meu Deus, parece uma casa de novo. E é meio óbvio que quando você olha, fala, ai, como que alguém deixa a casa assim? Você não sabe a história daquela pessoa. Você não sabe o que está acontecendo com ela, para ela estar se sentindo tão sem esperança que ela não quer limpar mais nada e não quer fazer mais nada. Então, eu aprendi também na minha profissão. Não, assim como eu aprendi no telemarketing, eu aprendi na faxina, que era nunca julgar a situação que eu encontrava na casa, porque eu não sei o que aquela pessoa está passando. E aí eu sempre me lembro do quanto e do quanto muda para a pessoa ver a casa. O cara mudou o sorriso, o jeito. Falei, gente, nem parece o mesmo cara. Olha como você tá feliz. Você fez um papel, vamos dizer, você faz o papel de psicóloga. Nossa, eu brincava no meu livro, eu falo, será que existe exercício legal da psicologia? Que medo, porque as pessoas querem conversar sobre o que elas estão sentindo. Se tiver, você já... Tô ferrada. E muitas pessoas, às vezes, eu nem via. Eu tive uma cliente que eu nunca vi. Porque eu pegava a chave na portaria, entrava, limpava. Só que eu sabia o que estava acontecendo na vida dela. De repente, tinha um chinelo de homem lá. E aí, começou a ter mais coisas. Opa. E aí, eu sabia que, de repente, ela tinha começado a namorar. Depois de um tempo, o cara foi morar lá. E a gente trocava... A gente nunca se viu. E aí, a gente trocava... Uma coisa assim... Existem trocentas profissões. Você pode fazer ela
do seu jeito. E é isso que vai te diferenciar no mercado. Eu escrevia cartas para as pessoas que eu não via, porque eu queria me comunicar com elas de alguma forma. E essa moça, eu sempre deixava as cartinhas, e uma vez ela escreveu e falou, cara, muda a minha semana quando você vem aqui. E a gente nunca se viu. Sempre... Ela é minha amiga de cartas. É muito gostoso escrever cartas. Amiga hoje de em cartas. Dia. Amiga de cartas. Joia. Cartinhas presas na porta da geladeira. E eu acho que isso faz diferença em como a pessoa encara o seu trabalho. Porque ela percebe que tem ali um diferencial, ela percebe que tem não só a coisa de chegar, limpar e sair. Eu me preocupo com as pessoas. Tinha um cliente músico e uma vez eu tive a cara de pau de ligar para ele e falar, amiguinho, tu só come essas porcaria que tem na sua casa? Eu nunca vi comida. Aí ele, não, isso aí eu pego no camarim dos shows e trago. Só lanche, só besteira, só chocolate. Eu falei, chocolate, salgadinho, refri. Falei, mas você come? Arroz, feijão. Já comeu uma saladinha? Aí ele começou a rir, isso é muito mãe, né? Então é isso, é a forma como você vê o seu trabalho, a forma como você faz. O que você faz, não importa o que você faz para trabalhar, mas o jeito que você faz é que te coloca como diferente. Sim. Ô, Verônica, e você inspira muitas pessoas, né? Acredito que você deve ter inspirado muitas pessoas com o seu livro, né? Sim. Quais são as suas inspirações? No meu próprio livro, eu consegui com muita felicidade trazer das duas pessoas que me inspiraram muito em dois sentidos diferentes. Quem escreveu o prefácio do meu livro foi a mãe do Emicida. E ela já foi faxineira, ela passou muito perrengue com os filhos, ela já morou em quarto de pensão. Então, a gente tem uma história muito parecida. E, ao mesmo tempo, eu acho muito triste que a gente tenha histórias muito parecidas com 2 décadas de diferença. É um sinal de que a gente não evoluiu enquanto sociedade a ponto de uma mulher negra ter que passar a mesma coisa anos e anos depois, para depois que sofrer um bocado, consegue se erguer na vida. Então, ela é uma pessoa que me inspira muito. E, na área da comunicação, quem escreveu a quarta capa do meu livro foi a Astrid Fontenelle. Primeira VJ da MTV, o que eu queria ser na vida? Eu queria ser VJ, porque eu queria estar perto das bandas de rock. Então, ter chegado... hoje eu sou amiga de um monte de VJ daquela época. Então, para mim é muito legal isso, assim. Pessoas, mulheres que me inspiram, que eu hoje posso estar próxima delas, de entender como que a trajetória de cada um faz com que você seja quem você é naquele momento. E eu fico bem feliz de estar perto dessas pessoas que me inspiraram tanto. Sim. E você se inspirou com essas pessoas, as pessoas se inspiraram e se inspiram com você. Qual que é um feedback que você tem ali que você lê nas suas redes sociais, no seu, às vezes, dia a dia, as pessoas te param na rua? Eu cheguei a fazer um TED. E aí, quando eu fui escolher uma história para contar de resposta das pessoas, eu lembrei de um menino adolescente que me mandou inbox no Instagram dizendo que ele não se importava com nenhum tipo de prestador de serviço. Mas, em especial, ele era muito ruim com a senhora que limpava a cantina da escola. E ele jogava as coisas no chão e dizia que ele era o responsável por dar o emprego dela, porque ele estava jogando a lata do refri dele no chão. E aí ele falou, de repente eu comecei a te seguir, comecei a observar as coisas que você fala. E, nossa, como eu estava errado. E aí eu perguntei o nome dela. Ele falou, eu estudo aqui desde pequeno, eu não sabia o nome da mulher que está aqui todo dia. E hoje eu converso com ela, eu jamais vou jogar lixo no chão achando que é isso que vai dar o emprego dela. E a minha mudança de mentalidade veio dos seus conteúdos. E eu pensei, rapaz, mudar a cabeça de adolescente, olha, estou me sentindo o máximo. Não é fácil. Porque é interessantíssimo pensar no potencial educacional do meu conteúdo. Que você tem na mão ali, né? E aí ver que as pessoas conseguem... Tanto quem faz faxina, eu estou há 5 anos fazendo isso. Tem pessoas que eram faxineira e falaram, pô, você me mostrou que eu posso desejar mais para mim.
E aí eu tenho uma seguidora que começou a faculdade, já terminou, já está trabalhando na área e ela está super feliz fazendo aquilo que ela gosta. Ou uma advogada que largou, aquela eu fiquei com medo, ela largou o direito para ser artesã. Ela montou um ateliê maravilhoso, ela está ganhando muito bem, trabalhando com o que ela gosta. Então, isso é muito legal, ver que as pessoas, elas entendem que elas não precisam sofrer num emprego que elas não gostam e que elas não precisam da validação dos outros. Porque todo mundo acha muito bonito ter um crachá, que aí tá, meu Deus, olha só, fulano. E é uma coisa que assim, eu abomino, eu tenho pavor. Fulano de tal empresa. Quando você não tem a personalidade, as pessoas te chamam pelo lugar que você trabalha. É a primeira coisa que vem na cabeça, às vezes. É bizarro. Então, eu tenho várias amigas assim. É. Fulana de tal empresa. De tal lá. E aí você pensa, meu Deus, eu não quero ser essa pessoa. Sim. E aí a pessoa fala assim, eu adorei, uma seguidora, ela largou tudo, literalmente, para vender a arte dela na praia. Ela montou uma pousada. E ela falou, pô, eu larguei o mercado financeiro para ter uma pousada. Todo mundo acha que eu sou louca, mas eu tô feliz, eu trabalho menos, a minha saúde é outra. Então, a pessoa entender que ela tem que se sentir feliz. Porque ninguém pergunta. Todo mundo pergunta se você está ganhando mais. E ninguém pergunta se você está feliz. Se você está melhor. É isso. Gente do céu, conversei aqui com a Verônica Oliveira, muito. Rápido, Nossa, mulher, eu fiquei mais nervosa. Aí, viu? Tá tranquila? Verônica, antes de a gente encerrar, queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal te encontrar, né? Nas redes sociais aí, onde que o pessoal te encontra. Eu tô no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, @Faxina Boa em todas as redes. Faxina Boa. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês hoje aqui no YouTube, você que acompanha a gente também no podcast, nas plataformas de áudio. E lembrando que toda quinta-feira a gente solta um episódio novo com uma convidada super especial. E hoje foi essa conversa maravilhosa com a Verônica Oliveira, @Faxina Boa. Muito obrigado e até mais. Um beijo. Tchau.